pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Valdirene e o tema da minha aula de hoje será leites, queijos e iogurtes. Por favor, venham comigo. Aqui nós temos leite. Mas o que vem a ser leite? Você já se perguntaram alguma vez o que é leite? Né? Hoje a gente olha nas gôndolas dos mercados, né? Nós vemos leite de coco, já viram? Né? Leite de coco. Aqui leite, mas o que é o conceito leite? Então leite é a secreção de glândulas de fêmeas dos mamíferos, tá? É o produto da ordenha de vacas saudáveis ininterruptas. Nós temos uma lei aqui na cidade de São Paulo, 15.642, de 1946, que fala que essa é a designação para leites. Então o leite é um excelente alimento, um alimento muito nutritivo. Já nascemos tomando leite, o leite materno, que é tão essencial para o primeiro semestre, né, de vida do bebê. E depois, quando crescemos, muitos acabam não aderindo mais ao leite e outros continuam tomando leite. Mas é importante que a gente conheça um pouco mais o que tem nessas envases, né? Nesse suporte, nessas caixinhas. É importante que a gente entenda. Então, por favor, eu vou pedir que vocês me acompanhem. Na constituição do leite, 87% corresponde à água. Tem alta quantidade de água, 4% de proteína, 4% de lipídios, né? E várias vitaminas, riboflavina, niacina, vitamina A, vitamina D, cálcio, é um excelente componente, fonte de cálcio da nossa dieta. Somente lembrando que o cálcio ele é responsável pela formação dos nossos ossos, da massa óssea. Então o leite ele possui uma excelente relação de cálcio e fósforo na sua composição, né? Enquanto que numa única xícara, gente, de leite, eu tenho aproximadamente 230 miligramas de cálcio. Nossa, e quanto que eu devo consumir por dia? Uma pessoa adulta, em torno de 1.000 miligramas. É a recomendação das DRIs, né? Então, isto é, se eu tomar 3 xícaras de leite, praticamente já atingi uma cota alta da minha necessidade de cálcio diária. Então, é um excelente alimento. Mas é importante também que vocês entendam que existe uma classificação quanto a eles. E agora nós falaremos a respeito da classificação do leite. Vamos classificá-lo de acordo com a quantidade de bactérias existentes durante o período da ordenha. E é isso por quê, professora? Porque através dessa classificação, nós vamos determinar o tempo de vida útil desse alimento e o quanto ele tem de nutriente dentro dele, dessa composição, tá? E que mais? A partir disso aí, eu posso verificar o tempo de prateleira. Então, gente, o leite do tipo A, aqui ó, um bom exemplo. É um leite do tipo A da fazenda, né? O que aconteceu com esse leite? Esse leite é um leite que ele passa logo após a ordenha, que não é uma ordenha manual, uma ordenha mecânica. Esse leite ele sofre um processo térmico com a retirada dos germes existentes. Então, geralmente funciona da seguinte maneira. O leite do tipo A, no começo da sua ordenha, né, quando ele é retirado, ele tem em torno de 10.000 germes e depois ele fica em 500. O leite do tipo B tem 500.000 germes antes e depois fica em 40.000. E o tipo C então, meu Deus, depois o tipo C, após o processo ele fica em 150.000 germes. Então o processo de pasteurização, gente, é um processo que ele vai nos servir no sentido de eliminar a quantidade bacteriana desses compostos, ao qual chamamos de leite, né? Esses germes, eles competem com a gente o nutriente existente nessa composição. Então, uma vez que o tipo A possui uma quantidade menor de micro-organismos, logo a qualidade dele é superior quando comparado ao leite do tipo B ou leite do tipo C. E agora, quanto aos leites de caixinha? Aqui nós chamamos de embalagem do tipo Tetra Pak. Esse tipo de leite costuma ser aquele leite do tipo C, né, que automaticamente é um leite de uma procedência não muito boa, tá? Mas que ele passou por um processo de ultrapasteurização, isto é um leite que se torna estéril. Mas até chegar no processo dele se tornar estéril, né, isto é, muitas bactérias já atuaram nele e boa parte dos nutrientes de compostos existentes no complexo ao qual chamamos leite já foram eliminados.
tá? Outra coisa que é importante que a gente fale é que na composição do leite existem também peptídeos bioativos que têm uma atuação importante no nosso corpo. Então, no processo de pasteurização, a gente consegue preservar uma quantidade maior desses princípios bioativos. No processo de ultrapasteurização, é uma temperatura muito alta, onde boa parte das vitaminas não estarão presentes por causa desse processo de perda de alto calor e também desses compostos bioativos. Então, o que mais que eu posso classificar? O leite em pó. O leite em pó é um tipo de leite onde foi retirado na sua composição a água e, em alguns casos, é acrescentado também o açúcar na sua composição, tá? Qual outra classificação que eu posso oferecer para os leites? Eu posso oferecer a classificação de ser integral ou não. O que é um leite do tipo integral? Significa que ele tem todos os seus nutrientes, seus constituintes. Ele está na forma integral, isto é, ele possui todos os seus constituintes de nutrientes e a quantidade de gordura desse leite do tipo integral é maior, é em torno de 3% de gordura do leite do tipo integral. Enquanto do semi-desnatado é de 2,9% a 0,6% de gordura. E o desnatado é 0,5% de gordura ou nada de gordura. Então a diferença entre o leite integral, o semi-desnatado e o desnatado é a quantidade de gordura nessa formulação, ok? Mas uma vez que eu retiro gordura, então agora eu vou observar o seguinte, que a quantidade de cálcio dessa composição do leite desnatado torna-se um pouco maior quando comparado à do leite do tipo integral, tá? Então, gente, uma pessoa que consome 3 xícaras de leite integral ao dia, do leite integral, seja do tipo A, ou seja do tipo C, ou do tipo B, né? Quando eu falo A, B, C, eu estou me referindo a micro-organismo. Quando eu me refiro a integral, semi-desnatado ou desnatado, eu estou me referindo ao teor de gordura do leite. Então é importante que se eu tomar 3, seja do tipo A ou não, 3 xícaras, a quantidade de lipídio ultrapassa a quantidade de lipídio que meu corpo necessita. É muito lipídio do tipo saturado. Isto é, o lipídio saturado é aquele que pode formar aquela plaquinha de gordura quando consumido em excesso, né? Então quase sempre é muito essa quantidade. Então para a população adulta, hoje recomenda-se a utilização do leite da linha semi-desnatado ou desnatado, tá? Seja do tipo A, que eu não tenho um modelo aqui agora porque eu não encontrei no mercado, ou do tipo embalagem Tetra Pak. Outra coisa que deve ser observado durante a compra desse tipo de leite é o estado da caixinha. A caixinha nunca pode estar abaulada. Por quê? Isso aqui, esse abaulamento significa que durante o processo do transporte da caixinha, por vezes ela bate, então esse leite que era estéril, né, agora quando formou esses vínculos na caixa da embalagem Tetra Pak, aqui ocorreu a entrada, a migração de micro-organismos que vão produzir gases, favorecendo o abaulamento da caixinha, tá? Então esse é um ponto que deve ser observado durante a aquisição e também o prazo de validade desses produtos durante a aquisição no supermercado. Essas embalagens de leite, após aberta, elas têm duração de 3 a 4 dias no máximo, após aberto, sob refrigeração a 4 a 5 graus, ok? É importante que vocês entendam também o seguinte, qual é a diferença desse leite do tipo A2 desse leite de vaca? Tudo é vaca, mas por que que um é A2 e o outro não é? Então é importante que agora a gente se lembre daquela parte da aula onde eu falei para vocês a respeito das nossas vacas. Aqui no Brasil nós temos uma alta quantidade de vacas do tipo holandesas. As vacas holandesas, que é aquela vaquinha com aquela imagem, né, branca e preta, que a gente desenha quando é pequeno, quando passa nos desenhos, nos filmes, é a vaca do modelo holandês. Essa vaca, na sua estrutura proteica, né, tem uma alta quantidade de beta-caseína do tipo A1, né? Então, quando eu falo da estrutura da proteína agora desse leite, é importante que eu lembre o seguinte, não é somente a lactose, que é o açúcar do leite, que a gente tem que se preocupar. Muitas pessoas falam, eu tomo leite sem lactose, né? A lactose é o açúcar do leite. E quando se retira, né, toma o leite sem a lactose, fica tudo bem, a pessoa se sente bem. Mas algumas pessoas possuem alergia à proteína do leite, né, do leite, e nem sabe que possui esse tipo de alergia.
que agora refere-se aos compostos das beta-caseínas, tá? Então eu gostaria de mostrar para vocês como é essa estrutura e eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar o leite aqui no copo. O que dá essa brancura no leite? Por que ele tem essa coloração? É importante que vocês entendam essa constituição. O leite ele é formado por uma alta quantidade de caseína, numa estrutura, 80%, e a outra parte por lactoglobulinas e lactoalbuminas, que é o soro. Se eu colocar um ácido aqui, o que vai acontecer com esse leite? Ele vai talhar, né? Então aquela parte branca que eu retiro, aquela parte transparente, que parece uma água, que alguns desprezam, na verdade é o soro do leite, é a lactoalbumina e a lactoglobulina, que é uma fração importante quanto à parte da digestão desse meu leite. E a parte branca que forma o coágulo do leite chama-se caseína e é muito utilizado na produção de alguns tipos de queijo, como por exemplo o queijo ricota, como por exemplo o queijo do tipo branco frescal, né? Então assim, aquela parte branca, o coágulo, a gente forma-se os queijos, ok? Mas aqui, voltando para os meus leites, é importante que vocês entendam o seguinte, o leite do tipo A2, eu estou me referindo agora a beta-caseína A2, que é um tipo de proteína de excelente digestibilidade, quando comparado ao leite tradicional da beta-caseína A1. Então esses leites, quando não vem marcado A2, é tudo beta-caseína do tipo A1. Isso aqui é o trivial ao ser encontrado no mercado. E qual é o agravante do consumo desse tipo de leite? O agravante é que a beta-caseína A1 ela é extremamente alergênica. E tem pessoas que têm alergia, gente, e não sabem. Então, por vezes tem tosse, por vezes deita, as narinas fecham em função desse quadro e não se dão conta, né? Porque está tomando esse tipo de produto. E ao trocar, consegue resolver essa situação, tá? Então, esse produto aqui da beta-caseína A2, eles são comercializados em algumas partes, em alguns mercados aqui na cidade de São Paulo, eu acredito que em outros estados também, e é as vacas a qual chamamos de vacas zebuínas, que são vacas indianas, a qual fornece a beta-caseína do tipo A1, A2, né? E esse A2, a beta-caseína do tipo A2, ela tem uma excelente digestibilidade. Então agora a estrutura molecular dessa proteína não vai favorecer com que haja processos de alergia. Então seria uma excelente opção para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Algumas pessoas optam em consumir, por exemplo, bebidas que na verdade não é leite. Isso aqui é soja, é uma bebida, tá? Utilizada por vezes no lugar do leite, por uma pessoa que é alérgica, uma pessoa que é vegetariana, né? Isso aqui é a base de soja. É interessante observar que esse tipo de bebida à base de soja, gente, nós temos a versão sem açúcares, né? E a versão normal, tradicional, original, a DES. Perceba que fala que é da soja, mas é uma soja diferenciada, é uma soja não transgênica, né? Então aqui já tem um fator positivo para esse tipo de bebida. Qual é o segundo fator positivo? A composição de cálcio. A composição de cálcio desse tipo de bebida é muito semelhante à composição que nós encontramos nas nossas caixinhas de leite normal, do tipo beta-caseína A1, né? As baratinhas que são comercializadas no mercado, tá? Só que assim também, esse tipo de produto é o dobro do preço comparado com o das caixinhas, né? Então a outra opção poderia ser sim o consumo desse leite de vaca do tipo beta-caseína A2, que ainda é mais barato do que esse tipo de produto. E mais caro do que esse leite A10 é o leite de coco, que algumas pessoas optam em colocar. Volto a falar, são bebidas que são colocadas por vezes no lugar do leite para pessoas que não consomem, mas não provém de ordenha, ok? Porque é fonte vegetal, a soja, esse de coco, né? E quando a gente vai comparar os nutrientes, a quantidade de proteína é muito baixa comparado com a proteína da linha dos leites e também da linha do ADES, que a quantidade proteica se assemelha sim ao de vaca, assim como a quantidade de cálcio também se assemelha a essa linha dos nossos leites de vaca,
tá? Agora, aqui, gente, o preço é muito mais caro, né? É simplesmente o dobro de uma bebida como essa de soja, tá? Aqui em torno de uns R$ 12, aqui em torno de R$ 6,50, aqui em torno de R$ 3 na atualidade e aqui em torno de R$ 6, ok? Tá? É importante que vocês tenham essa conotação quanto ao leite. E agora, para a gente terminar essa etapa, eu gostaria de fazer a reconstituição do leite em pó. Então, uma vez que esse leite, ele perdeu, né? Esse leite, ele perdeu o seu percentual em água. E agora, professora, como que eu faço essa diluição? É necessário que vocês possam pegar 2 colheres de sopa. Eu devo sempre observar, pessoal, a indicação do rótulo. Como que é a diluição sugerida, tá? Então agora aqui tá dizendo que são 2 colheres de sopa do leite, né, para essa reconstituição. Então eu vou pegar 2 colheres de sopa, né, desse leite. Eu vou pegar aqui com o auxílio. Vou encher aqui, né? Vou colocar 2 colheres de sopa do meu leite em pó nessa colher, que eu chamo de padrão, tá? Somente lembrando que esse leite em pó é o leite desnatado, isto é, aquele desengordurado, então ele tem um aporte energético menor, tá? E depois, com o auxílio de um garfo, eu vou pegar água quente, quanto? 200 ml. Então, aqui eu tenho um copo medidor, né? Aqui a água, certo? É em torno aqui, ó, 200 ml. Eu venho com água quente e vou colocar essa água quente até na altura dos meus 200 ml. Professora, eu não tenho medidor. Como que eu faço, professora? Não tenho medidor. Deixa eu ver se está certo essa quantidade de 200 ml. Tá correto, 200 ml. Então, ó, um copo de requeijão. Quanto que dá a equivalência a 200 ml? Vamos lá. Vai lá, pessoal. Quase cheio, ok? Um copo. E agora, eu vou misturar de forma devagar, tá? Para que não seja formado grumos, né? Eu vou misturando aos poucos essa água, até que ocorra a total restituição desse leite. A xícara tem menor que 200 ml, logo sobrou um pouquinho de água. Vou colocar aqui para que vocês possam visualizar a restituição completa. Reconstituição do leite desnatado, ok? É essa reconstituição. E agora, para a gente terminar a aula, eu gostaria de mostrar para vocês o processo da crema. Como que eu faço para cremar o leite. Somente lembrando que eu falei anteriormente que o nosso leite possui as lactoglobulinas e as lactoalbuminas. São proteínas estruturares de moléculas, né, globulares. Então, quando eu coloco um leite quente num aparelho como esse, né, esse aqui é o leite da fazenda, é o tipo A, e eu simplesmente conversando aqui com vocês, olha aqui pra mim, ó. Então, eu conversando com vocês, eu quero um leite com bastante espuma, né? Um leite assim que dê aquela consistência de bastante espuma. Então, somente um minutinho aqui nesse processo do crema é suficiente para que eu possa visualizar essas estruturas das minhas globulinas, ok? E vamos agora observar isso. Pessoal, olha para isso, olha, ó. Olha, quanta espuma. Olha, gente, que delícia. Olha pra isso, olha. Estão servidos? Obrigada pela atenção, até daqui a pouco.